Oi! Então, dessa vez eu decidi ler aqui um artigo nomeado A desigualdade não é algo que simplesmente acontece, entre aspas. Esse artigo aqui ele foi escrito pelo Kevin Carlson. Ele foi escrito, no caso, originalmente no dia 29 de dezembro de 2015 e foi traduzido no dia 4 de janeiro de 2016 pelo Eric Vasconcelos, publicado aqui no site do CAIS, o Center for Stateless Society. Então, tipo, sem mais enrolação, sem mais delongas, eu vou começar, né, a leitura aqui desse artigo. Um artigo de Walter Frick no Harvard Business Review, Understanding the Debate Over Inequality, Skills and the Rise of the 1%, escrita aí no dia 21 de dezembro de 2015, no caso, divide o debate sobre a desigualdade entre aqueles, principalmente CEOs e outros corporativistas, que consideram que ela resulte de um descolamento entre a oferta e a demanda por certas qualificações, e aqueles que enxergam a questão como um problema de instituições, regras e poder político. A primeira posição pode ser colocada da seguinte forma, abre aspas, os trabalhadores, atualmente, encaram a concorrência a nível global e até mesmo a ameaça de automação. Aqueles que podem trabalhar com a tecnologia e têm as qualidades não, qualificações procuradas em campos como programação de computadores, têm êxito no mercado de trabalho. Aqueles que não possuem um diploma universitário ou habilidades especializadas têm problemas. Fecha aspas. Frick admite que, apesar de consideráveis evidências para apoiar essa posição, ela é insuficiente, sem levar em consideração questões institucionais de poder. Por outro lado, ele enxerga riscos em avançar demais o argumento estrutural, a ponto de negar a oferta e a demanda. Porém, talvez a oferta e a demanda por habilidades, em vez de ser um dado, reflita em si mesma a estrutura de poder, dado que o mecanismo de preços possa funcionar. O preço de qualquer coisa, inclusive do trabalho, refletirá o equilíbrio entre a quantidade provida e a quantidade demandada no momento da troca. Isso não significa muita coisa. As questões estruturais do poder são muito mais importantes para determinar qual será a quantidade real fornecida em relação à quantidade demandada e qual será o equilíbrio de poder entre compradores e vendedores. Quais habilidades e em que medida elas serão demandadas não são apenas resultados espontâneos do mercado. Elas refletem a decisão consciente de grandes instituições planejadas centralmente, conhecidas como corporações, em relação a que tecnologias de produção serão adotadas, quais estratégias de substituição de capital e de desqualificação do trabalho serão empregadas e assim por diante. E a oferta de mão de obra com essas habilidades, como a da maioria dos fatores de produção corporativos, é altamente influenciada pelo papel do Estado no sistema capitalista. Sua função é subsidiar a extração de matérias-primas e a provisão de infraestrutura de transporte, externalizando o custo da produção de mão de obra sobre os pagadores de impostos. Até mesmo a natureza das instituições que produzem e contratam a mão de obra é determinada por uma longa história de alianças entre o Estado capitalista e os empregadores. Não é acidente que a maior parte da mão de obra qualificada seja contratada por departamentos de recursos humanos de grandes corporações, ao invés de se juntar a cooperativas fabris
com máquinas de controle numérico computadorizado, CNC, portáteis ou a redes de produção interligadas de programadores. A economia assalariada é dominada por empregadores capitalistas há mais de 2 séculos, porque, na véspera da Revolução Industrial, o Estado capitalista, na Grã-Bretanha, em conluio com os grandes latifundiários, tirou da grande maioria da população seus direitos tradicionais à terra e a forçou a entrar no mercado de trabalho assalariado. Depois disso, o Estado utilizou meios totalitários de controle social para evitar que os trabalhadores se associassem livremente ou que viajassem de uma paróquia a outra em busca de melhores oportunidades de emprego. A economia americana é dominada pelos empregadores corporativos, porque o Estado americano, desde a metade do século XIX, ativamente subsidia e promove a concentração da vida econômica. Assim, não é acidente que a maioria dos trabalhadores qualificados consiga um treinamento no sistema de educação secundária ou superior, cuja função principal é o processamento de recursos humanos artificialmente baratos para empregadores corporativos às custas dos pagadores de impostos. O sistema de credenciamento está estabelecido não apenas para tornar a mão de obra treinada artificialmente abundante e barata para os empregadores, mas também para levantar barreiras, para dificultar o livre fluxo de de conhecimento, está no singular, e habilidades horizontalmente entre os trabalhadores. O estudante tem que assumir grandes dívidas para pagar por um currículo que é montado pela instituição educacional, em conluio com os empregadores. E, ao se graduar, percebe que seu poder de negociação foi reduzido pelo fato de que ele está pronto para entrar nas engrenagens do seu empregador e não tem muitas alternativas. Imagine uma economia comunitária micromanufatureira em que trabalhadores qualificados fossem entrevistados por seus futuros colegas em um coletivo autogestionário. Ali, as habilidades do trabalhador seriam obtidas através de credenciais cumulativas em programas de aprendiz e de treinamento interno, de acordo com seus julgamentos e interesses individuais. Quais as credenciais necessárias seria uma questão a ser negociada. O candidato e a cooperativa estariam em pé de igualdade. As qualificações necessárias seriam muito mais baratas e fáceis de obter. Ausentes todas as barreiras da livre transmissão de conhecimento, a oferta e a demanda não são valores autônomos que simplesmente acontecem. São resultados de séculos de história, escritos em letras de sangue e fogo. Esse último trecho também entre aspas. Então, é isso. Esse foi o artigo aqui, como eu falei, nomeado A Desigualdade. Não é algo que simplesmente acontece, do Kevin Carson. Eu achei esse artigo também publicado na página do Medium, do Herman Shedd. Parece que ele também colocou aqui umas notas próprias dele em relação ao artigo. Mas, decidi ler ele aqui na forma pura dele, aqui no caso, na forma original dele. Já que eu acho que as notas do Herman Shedd são meio desnecessárias. Só iriam estender ainda mais a leitura. E fora isso, lógico,
agora também código do TikTok, do Kwai aí na descrição, para caso vocês queiram aí de alguma forma ajudar o canal. Link desse artigo também na descrição. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo aqui do Kevin Carson e até mais.